sou Márcio Bueno e sejam muito bem-vindos à nossa live sobre inovação. Essa é a nossa primeira transmissão ao vivo aqui no LinkedIn, nossa página, e é uma honra ter vocês assistindo. Mas eu não estou sozinho, não. Eu estou aqui com um time incrível. São os patrocinadores da nossa websérie, a websérie Visão Tecnohumanista. E são eles. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Ana Paula Simões, CLO da Software Mental. O Carlito Vieira, que é Sales Engineer da Netscope. O Thiago Cunha, que é Regional Sales Manager da Netscope também. O Leandro Gonçalves, que é o Head de Operações da RCE Digital. O Rafael Gouveia, que é o CEO da Nepo. Muito obrigado a todos por estarem aqui. E eu gostaria de trazer a vocês alguns temas que a gente vai conversar ao longo dessa live para esclarecer para o pessoal que está nos assistindo qual é o processo de inovação, qual o modelo de inovação que a gente segue na BNSK, que a gente segue na Tecnohumanização e que vocês participam ativamente, inclusive aplicamos na websérie. Você que está nos assistindo, ouve falar muito sobre inovação e as pessoas se preocupam muito em tenho que ir para o Vale do Silício, tenho que ir para Israel, tenho que ler o que se fala ou fazer um curso da Singularity. Isso é legal, tá ok, mas talvez não seja o suficiente. A primeira coisa, no livro da Tecnohumanização, de Introdução à Tecnohumanização, nós colocamos lá um modelo e um diagrama que vocês podem ver. A gente começa sempre pela parte cultural. A gente transmite as tendências para quebrar o viés de normalidade. Depois a gente trabalha a parte que é super importante de cultura do erro. Depois a gente fala sobre ego. Mas antes de começar essa parte cultural, para saber em que terreno nós vamos semear, a gente procura fazer um assessment. A gente faz um diagnóstico para conhecer a cultura digital ou cultura de inovação dessa empresa. Porque aí a gente consegue identificar quais são as pessoas abertas que a gente pode utilizar como replicador desse processo, quais são as pessoas mais resistentes que a gente tem que trabalhar, talvez de uma forma mais específica. E para isso, nada melhor do que trazer aqui para conversar com a gente a Ana Paula Simões, porque ela é sócia e CEO da Software Mental, que é um software específico para fazer assessment e diagnóstico de cultura de inovação. Ana, conta para a gente qual é a importância disso em um processo de inovação, de cultura de inovação nas empresas. Oi, Márcio. Oi, pessoal. Olha só, a questão da inovação, ela tem um lado tecnológico, tem um lado de processos e tem um lado humano. Quem está em empresas, quantas vezes já não viu acontecer de uma grande ideia ou uma grande estratégia ou algo que foi decidido nas reuniões acabar não acontecendo porque as pessoas que estão envolvidas no processo não estão acompanhando ou não estão com a adesão necessária, né? E às vezes não é nem uma questão de má vontade, de resistência, de dificuldade, né, de entender a novidade. Às vezes o que gera essa dificuldade, essa trava para que as inovações aconteçam, é uma trava que está em camadas mais ocultas da forma nossa de funcionar e de pensar individualmente, eu comigo mesmo e eu com as demais pessoas. São as chamadas zonas de sombra, né, da nossa psique, do nosso funcionamento, da nossa personalidade, e que às vezes não aparece, e a própria pessoa não desconfia tanto assim do que é que está acontecendo, que ela não está dando conta de responder a esses desafios. Então você vê, a inovação, para que ela aconteça, as pessoas precisam estar dispostas a lidar com coisas novas. Inovação é necessariamente algo novo, algo diferente do que a gente está acostumado a fazer comumente. Mas o nosso cérebro, ele é todo moldado, ele foi desenvolvido biologicamente para que ele fosse se adaptando à realidade, buscando padrões, rotinas e repetição. Então a gente tende a gostar daquilo que é conhecido, daquilo que é familiar, daquilo que eu sei como agir, e eu evito situações que possam ser incertas, desconhecidas, porque elas podem conter um perigo subjacente. Então isso é uma característica
padrão, base biológica. Não é porque a pessoa é ruim, não é porque a pessoa não serve, não, pelo contrário. É um ser humano tem isso, todo ser humano tem isso. Lembra lá quando a gente, né, lembra não, né, mas imagina aí no nosso desenvolvimento como ser, né, biológico, o cérebro foi desenvolvido para funcionar assim, até para sobreviver, né, para uma questão de sobrevivência na selva, sobrevivência no mundo cheio de predadores. Não dá tempo de você, na hora, analisar uma coisa nova e deixa eu ver qual que é o melhor a fazer, deixa eu fazer uma análise, deixa eu ver opções, alternativas. Não dá para você fazer isso. Na hora, assim, ouviu um barulho de um galho quebrando na mata, cara, eu vou correr. É assim, automático, né? Por quê? A gente, então, aprende, né? Tem reações de estímulo-resposta, às situações imprevistas, e aquilo que já é conhecido é onde a gente fica mais confortável, porque eu já conheço o cenário, já conheço a situação, já conheço o contexto, seja um contexto de ambiental, seja um contexto de relacionamento, né, grupal, por exemplo, lá na tribo, né, lá antigamente. Então eu tenho um relacionamento com outras pessoas que me dá conforto, que me dá mais segurança. Então a gente procura também estabelecer relações sociais que dão segurança, e a gente fica reforçando essas mensagens de segurança e de validação. Então o nosso cérebro ele é todo montado para um ambiente mais ou menos conhecido, e aquilo que é desconhecido a gente tem reações rápidas de buscar segurança, ou de fugir ou de atacar, né? Isso num cenário que é dado e muda muito lentamente, né? Então, se a gente for olhar o desenvolvimento do planeta Terra mesmo, mudanças ambientais, mudanças de cenário, elas não acontecem da noite para o dia, de uma hora para outra. São mudanças incrementais, lineares e mais ou menos lentas que vão acontecendo. Agora, o nosso cenário hoje é completamente diferente. A partir das mudanças tecnológicas, da transformação digital, a gente tem cenários que mudam de um dia para o outro completamente. Então, o que a gente estava acostumado, né? Vamos pensar aqui a gente, né? Antes da pandemia, o que nós estávamos acostumados a ser o mundo como ele era, né? Antes da pandemia é uma coisa, o dia seguinte da pandemia é uma coisa absolutamente diferente, completamente diferente, de um dia para o outro. Então, é natural que numa situação dessa as pessoas tenham uma reação de luta e fuga e evitem se expor, evitem se colocar, né, naquilo que é entendido dentro do cérebro como uma situação de perigo. Então, quando a gente fala de inovação, é preciso considerar que quem está inovando não são máquinas. Quem está inovando são pessoas e está inovando para atender a outras pessoas. Então, se a gente está lidando com pessoas, a gente precisa saber que as pessoas reagem dessa maneira. Ok, mas nesse contexto existem pessoas que são mais afeitas ao processo de mudança e aquelas que são mais rígidas no processo de mudança. Vamos de novo lá para o cenário da selva, né? Sempre teve aquele mais ousado que desejou sair daquele cenário inicial e, inclusive, foi explorar outros cenários, outras terras, outros lugares. Aquelas pessoas que fizeram isso. Então, sempre existiu no grupo humano pessoas que eram mais abertas ao novo, abertas a desafios novos. E essas pessoas, elas têm uma característica, não de personalidade, mas uma característica de mentalidade específica. Personalidades diferentes podem ter essa mesma característica de mentalidade. Então, uma pessoa mais introvertida ou mais extrovertida pode ter uma mentalidade mais aberta ou mais fechada. Não é a questão de ser extrovertido, ela é necessariamente aberta. Não. Às vezes a pessoa ela é introvertida e é aberta. E às vezes a pessoa é extrovertida, toda cheia de amigos, toda festeira e tal, né? Eu tô simplificando aqui a caracterização. Mas vamos supor uma pessoa extrovertida e ainda assim é fechada, é rígida. Ela tem dificuldade de lidar com mudança, com novos cenários. Então é importante a gente identificar qual a abertura, o nível de abertura que a pessoa tem para novas situações, que é o que a gente chama de mentalidade de crescimento, também chamado de mentalidade de abundância. E é esse tipo de assessment, de identificação, de diagnóstico que é interessante de se fazer
nos grupos onde a gente vai trabalhar com inovação. Quem dessas pessoas tem essa propensão? E essa propensão, às vezes, ela não está manifesta, porque dependendo do cenário, essa mentalidade de crescimento ela não tem oportunidade de aparecer tanto. Então é importante você fazer um assessment para identificar, opa, desse povo aqui, ó, de 100 pessoas, tem aqui 30 que tem ali o potencial de mentalidade de crescimento e podem ajudar a alavancar uma mudança interna numa organização, por exemplo, num grupo. E esse potencial ele pode ser desenvolvido de que jeito? Depende de cada pessoa. Então, dependendo das características do mindset, ela vai ter um potencial mais que puxa mais para um lado ou puxa mais para o outro. Para dar um exemplo, a gente trabalha, por exemplo, no nosso diagnóstico, alguns pilares: o pilar da capacidade de inovar, capacidade de lidar com o diferente e de lidar com relacionamentos positivos. Então, capacidade de inovar, lidar com o diferente e ter relacionamentos positivos. São os 3 pilares da mentalidade de crescimento. Então, às vezes, a pessoa ela vai ter na capacidade de inovar a sua criatividade, a sua coragem para fazer as coisas, a sua capacidade de se transformar, ela pode estar mais desenvolvida nesse ponto. Às vezes, uma outra pessoa ela está mais desenvolvida na sua capacidade de autotransformação, mas expressa em outro pilar. Por exemplo, na capacidade de lidar com o diferente. Quer dizer, uma situação diferente, pessoas diferentes, ideias diferentes. Diferente de quê? De mim. Quem sou eu? Eu me vejo assim, eu sou, no meu caso aqui, Ana Paula, mulher, branca, tererê. Então, eu tenho características minhas, pessoais. Como eu lido com pessoas que são diferentes de mim, que têm aparência, por exemplo, diferente de mim, que têm um background pessoal, familiar, de cultura diferente do meu? Como é que eu lido com essas diferenças? E tem diferenças, né? Tem diferenças menores e tem diferenças muito grandes. Então, cada um vai ter uma capacidade maior ou menor de acordo com as suas habilidades socioemocionais para lidar com isso. Às vezes, uma diferença menor, a pessoa até vai bem. É diferente, mas é mais ou menos assim, eu consigo, né? Eu tenho a perna... eu consigo caminhar essa ponte aí dessa diferença. Às vezes, a diferença é tão grande que eu não consigo aproximar. E esse tão grande que é essa diferença depende da flexibilidade, da abertura da própria pessoa. E o outro pilar, né, a capacidade de ter relacionamentos positivos. Então, a capacidade de conversar, de se comunicar com o outro, se comunicar com quem tem a discordância. Às vezes a gente não discorda só de quem é diferente, a gente pode discordar de alguém que é igual a gente, que é o que pensa muito parecido, né? Tem opiniões, ou tem background, ou tem características muito parecidas, mas a gente pode ter opiniões, ter divergências, ter pontos de vista bastante diferentes. Então, como é que eu lido? Como é que eu interajo? Como é a capacidade de empatia para lidar com o outro? Me relacionar com uma outra pessoa. Então, esses são 3 pilares importantes para a gente identificar a mentalidade de crescimento. Aí, a hora que a gente consegue identificar esses 3 pilares, a gente tem um diagnóstico, né, um cenário, e daí consegue também identificar quem é, então, que pode puxar a inovação, pode ser facilitador da inovação, criar uma comunidade, né, de desenvolvimento de inovação e de influência internamente, para que outras pessoas comecem a seguir o mesmo caminho e se sintam inspiradas, né, para também inovar e também abrir um pouco mais a sua mentalidade. Uma pessoa que ninguém nasce com mentalidade fechada, rígida. Todos nós, quando nascemos, temos mentalidade de crescimento. À medida que a gente vai crescendo pela nossa socialização, dependendo das experiências que a pessoa vive, ela vai ficando mais rígida. E isso é possível desfazer, é possível voltar a ser mais flexível. Então, isso é perfeitamente mudado. Esse é um ponto importante que eu ia comentar. Assim, uma notícia que não é tão simples, não é uma palestra, não é um e-mail do chefe dizendo, olha, a partir de agora você vai ter mentalidade de crescimento. Isso não funciona, não é por... Não é, né? Não muda por decreto. Exato, não se muda por decreto, mas a boa notícia que a gente traz é que é possível mudar da mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento. Portanto, por isso é tão importante esse diagnóstico que a gente faz no início para identificar esses 2 grupos, se apoiar mais nos que já são de crescimento para eles divulgarem, promoverem isso
e trabalhar, não é que a gente vai excluir, não, trabalhar separadamente esse outro grupo com ações específicas para que mude o mindset e facilite. Então, muitas empresas falam, vamos inovar, temos que ter um laboratório de inovação, vamos fazer, e já começa, fala, calma, vamos fazer um diagnóstico, você sabe em que terreno você está pisando? Né? Não, mas a inovação é boa. Eu já cansei de ver executivos falando, não, a inovação é boa, o pessoal vai gostar, é impossível que não goste. Não é assim, é boa para quem? Né? Somos diferentes, somos pessoas. Muito obrigado pela aula, Ana. Vamos lá. Não, foi super bacana. Depois, Legal. outro ponto que a gente trabalha muito, né, nos processos de inovação, é que para quebrar, uma das formas, não é a única, mas uma das formas que a gente utiliza para quebrar aquele viés de normalidade que a pessoa acha que nunca vai acontecer nada, que nunca vai... Pessoas morreram já por isso, né? Quando aconteceu Katrina, infelizmente, nos Estados Unidos, o pessoal americano foi lá, do governo, olha, tá vindo um furacão muito forte, provavelmente rompa a barragem, vai acontecer, você tem que sair daqui. E o cara não saiu, porque minha família vive aqui a vida toda, gerações aqui, nunca aconteceu nada. Dessa vez aconteceu e morreram. Então, isso é muito complicado, mudar essas crenças e tal. Uma das formas que a gente faz é pílulas de conhecimento, levando informação, trazendo para discussões, trazendo para debates e mostrando o que está acontecendo à sua volta para ver que, olha, sim, vai acontecer. Para isso, a gente tem que se apoiar em conteúdos, em vídeos, em uma plataforma LMS que ofereça esses conteúdos e tal. E aqui a gente tem no grupo um especialista em produção de conteúdo, em comunicação corporativa, etc., que é o Leandro Gonçalves, da RCE Digital. Leandro, conta para a gente um pouco como você vê a importância disso e como a RCE e as soluções da RCE estão inseridas no contexto da inovação. Márcio, eu acho que assim, educação sempre foi um ponto que diferenciou muitas civilizações, né, no decorrer da história. Então, quanto mais acesso à educação, que é a capacidade de conseguir interpretar conhecimento, mais essas civilizações conseguiram se destacar no decorrer de toda a história. E para organizações não é muito diferente, né? Eu acho que a grande questão aí é a gente entender como educar, né, para inovar. Então, como que a gente ensina as pessoas que esse processo de inovação vai levar elas para um lugar diferente? Você falou muito bem, né? Não necessariamente vai ser agradável, né? Porque mudar dói, né? Mas depois que você cresce, depois que você muda, é muito gratificante, né? E aí o processo de educação, ele serve como uma guia para esses funcionários, esses colaboradores, conseguirem passar pelo processo de inovação, que é um processo de mudança, né, com o mínimo de dor possível, né? Quando a gente fala principalmente de educação à distância, a gente fala de assumir um papel de mentor como agente de inovação para conseguir ensinar as pessoas durante todo esse processo. Tem muitos jeitos diferentes de se fazer isso, varia de organização para organização. A cultura é algo fundamental para a gente entender e interpretar, para oferecer o melhor jeito de educar os colaboradores. Mas uma coisa é certa, assim, a estratégia de comunicação que a gente vai ter para que a educação não seja algo chato ou algo traumático para o colaborador é fundamental. Ele entender a importância do treinamento como uma coisa positiva para ele, como uma coisa que vai auxiliá-lo no dia a dia, e como que a gente vai contar essa história, tá? Esse último ponto de como a gente vai contar essa história, que se passa aí pela construção de todo o conteúdo que vai ser ensinado, a narrativa que a gente vai propor para fazer isso, então a sequência de atividades que a gente vai propor para
para ensinar essa pessoa, né? E como que a gente vai medir depois o resultado disso. A gente já trabalhou com muitas organizações que treinam continuamente, tá? E algumas que treinam continuamente de uma maneira certa, e outras que treinam continuamente porque precisam treinar continuamente, porque quando chegam num ciclo de treinamento, pessoas já saíram da organização, etc. e tal. O ideal nos ciclos de educação corporativa é que esse seja um processo permanente, sim, tá? E que as pessoas encarem isso como uma parte do trabalho delas, um refinamento do trabalho que elas estão fazendo e que vai fazer delas profissionais melhores. Hoje a gente vê que as organizações que oferecem esse tipo de possibilidade estão mais preparadas para mudanças, né? Porque elas têm um processo aí de mentoria oficial e que os colaboradores confiam e que faz parte do dia a dia da organização. E elas também têm uma vantagem competitiva muito grande em relação às que não fazem, porque a gente consegue uniformizar toda a parte do conhecimento que essa corporação está desenvolvendo em um único lugar, né? Em uma única plataforma, com a linguagem que eles falam no dia a dia, com um jeito que eles estão acostumados a aprender ali verbalmente. Com a pandemia, esse processo só se intensificou, né? E quando a gente fala de pós-pandemia, a gente está falando talvez de um período que não volte a ser como era, né? Então a gente vê os encontros para treinamento, o próprio treinamento no local da empresa, talvez não faça mais sentido, né? Talvez agora a gente tenha chegado numa fase mesmo onde o treinamento digital passe a tomar todo esse espaço e passe a guiar como as organizações aprendem no dia a dia. Perfeito. Depois, tem um ponto importante no processo de inovação, que é a tecnologia, mas não associada à tecnologia, porque tem muita gente que pensa que inovar é por tecnologia. Não necessariamente, né? Você pode inovar sem usar tecnologia. Mas a tecnologia, pelo menos nos nossos processos, ela dá suporte ao processo de inovação. E depois ela pode estar ou não no produto, no serviço que a empresa vai lançar com a sua inovação. Mas, no mínimo, ela está dando suporte. A gente tem sistemas colaborativos para estabelecer cultura do erro, para compartilhar a informação, porque a inovação, no nosso ponto de vista, não é uma coisa de uma pessoa ou de uma área. O responsável de inovação tem que inovar. Não, ele tem que liderar a inovação na organização. Isso é de todos, a responsabilidade de todos. E para que a informação flua, para que exista essa colaboração, é preciso tecnologia, é preciso ferramentas. Mas depois, do outro lado, na melhoria de processos, na melhoria de produtos, na evolução, na criação de novas soluções, a tecnologia também está presente, cada vez mais inteligência artificial, machine learning, etc. Então a gente tem aqui um especialista, o CEO, o fundador e CEO da Nepo, conhece muito de tecnologia, conhece muito de processo, conhece muito de inteligência artificial. Rafa, conta pra gente qual é o papel da tecnologia que você tem visto nas organizações, qual é o papel da tecnologia nesse processo de inovação. Muito bem, Márcio. Obrigado aí. Olá a todos. Eu acho que essa jornada aí que a gente está desenhando aqui já me proporciona falar um pouquinho mais, né? Acho que a gente preparou, né? A gente falou um pouquinho, porque para a gente utilizar a tecnologia, né, ela é apenas um meio, como o Márcio falou, ela suporta todo esse processo, né? Toda essa necessidade que, né, o ambiente coloca para as empresas, para o negócio, para que ele se reinvente, né? E aí, quando a gente está falando de tecnologia, a gente precisa, sim, antes entender se a tecnologia vai ser aplicada a um processo que foi validado, se ele está adaptado ao novo que a empresa busca,
E aí as pessoas precisam estar preparadas para isso. A Ana Paula falou muito bem, né, desse comportamento, às vezes a palavra em atitude, né, e o apetite ao risco, né, e quando eu falo risco, às vezes não é risco que vai, né, distorcer o negócio da empresa, mas é realmente aceitar, falar, nossa, eu fiz aqui, tentei e agora vou tentar diferente. Isso aí a gente chama da melhoria contínua na inovação, né? E a tecnologia, ela vem para ajudar nesse processo e acelerar esse processo. E aí, como o Márcio falou, a inteligência artificial é uma delas, aonde você pode aplicar. O cuidado que deve se tomar é entender como a maturidade que a empresa está, em termos de arquitetura de software, né? Como que tá os sistemas, como os dados estão, se eles estão íntegros, né? Para esse processo, porque se você utilizar a tecnologia dentro de um modelo de dados, de uma arquitetura de software que não está preparado, aí talvez você vai potencializar o seu problema. É onde que a gente toma muito cuidado quando a gente vai trabalhar, né, essa aplicação da tecnologia, a gente até dá um passo anterior para entender como que as empresas estão, qual que é a estratégia dela, como que ela quer chegar, né, em determinado lugar, o que para ela é inovação? Porque normalmente a inovação ela tá muito ligada ao processo de negócio da empresa. Ela busca se diferenciar. Com a pandemia, por exemplo, né, foi colocado o desafio para as empresas o processo de atendimento, né, de uma forma diferente. O digital estava aí, e aí os canais digitais começaram a ser intensificados na sua utilização. E como que as empresas estavam preparadas, né, para isso, para gerenciar isso? Não é gerenciar só a conversa, mas o histórico do cliente, porque ele vai voltar para conversar. Então, com a tecnologia, você pode realmente ajudar a melhorar essa experiência e inovar o processo de relacionamento, por exemplo. Só que, antes disso, você precisa entender como que é o seu processo de atendimento. Você não pode simplesmente pegar um modelo tradicional de um atendimento telefônico e trazer para o modelo digital. Isso tem um risco muito alto. Então, você precisa avaliar, você precisa preparar, entender e fazer pequenas validações, né? Que são metodologias que hoje estão no mercado, que você pode aplicar e você, em um curto espaço de tempo, você consegue ter respostas, né? E ir direcionando, e lapidando, né, o seu negócio. E com isso, você incrementa e você consegue atingir resultados, né, interessantes, podendo levar o seu negócio a outros patamares sem ter que gerenciar, às vezes, algum custo, né, que quando você cresce, às vezes você fica preocupado com o crescimento desse custo proporcional. Então, a gente tem trabalhado muito isso com as empresas, entendendo primeiro o propósito, como e onde ela quer chegar, para a gente saber como que a tecnologia pode ser aplicada, né? Então, a tecnologia como um meio mesmo, como um processo de realização, né? Porque o planejamento, a estratégia, ela tem que ser feita ali, olhando quem são as pessoas, né? A questão que o Leandro falou, muito importante, se elas estão preparadas para a utilização, né, de todas as ferramentas, e aí as parcerias são importantes, o modelo, né? Às vezes, quando você fala de inovação, normalmente você está falando de, às vezes, novas tecnologias, né, novos negócios, então você precisa sempre olhar também que as parcerias são importantes para você gerar esse valor e conseguir atingir o resultado. Perfeito. E tem um ponto também que chama muita atenção, como, falando de processos de inovação, a gente está falando de informação sensível, a gente está falando de informação extremamente confidencial, porque são informações que, enquanto está no âmbito da empresa, e quando eu falo no âmbito da empresa, não necessariamente o físico, inclusive, provavelmente já não é mais o físico. Em processo de inovação aberta, pior ainda, tem pessoas de fora da organização. Essas conexões que cada vez são mais comuns, e mesmo quando é só pessoas da empresa, não estão fisicamente numa mesma rede, num mesmo local físico, ganha ainda mais força e mais importância a questão da segurança da informação, segurança dos dados, porque perder uma informação de um cliente é gravíssimo, e a LGPD está aí para confirmar isso. Perder uma informação de um faturamento é gravíssimo, mas talvez perder essa informação de uma inovação, de algo que pode diferenciar o meu negócio nos próximos 5, 10, 15 anos, é muito crítico. E eu tenho aqui 2 especialistas da Netscope, que é grande parceiro do programa, da websérie,
queria que vocês me falassem como vocês têm visto a questão da segurança e como ela tem apoiado os processos de inovação nas organizações. Vamos lá, gente. Boa tarde a todos. Obrigado, Márcio. Excelente pergunta. Acho que um ponto em comum que nós temos aqui é o seguinte: dados. Essa é a palavra-chave. Todo mundo aqui, quando faz uma abordagem, quando você pensa, seja lá qual for o processo, sobre como seguir, qualquer que seja essa atividade, ou pensando em inovação, a proteção principal está relacionada aos dados, né? Acho que até roubaria também um pedacinho, eu tomei uma nota aqui do início da resposta que a Ana colocou. Para pensar em inovar, a gente precisa também, de fato, ter políticas, ter processo, ter as pessoas envolvidas no processo, e aí sim também um ferramental. Mas, ao mesmo tempo, quando eu trago esse contexto, né, as demandas da inovação, elas impulsionam, consequentemente, a transformação dos dados, das aplicações, a forma de uso, a cultura de qual a empresa atua, consequentemente, a forma de se acessar as informações, a infraestrutura que existia lá atrás, né, todo mundo já levantou a mão e falou sobre uma situação de mudança, né, desse mundo pós-pandêmico. A rede, as aplicações, os serviços que se usava antes já não são os mesmos, não é a mesma forma de se consumir, né? E, consequentemente, a segurança, ela precisa estar diretamente ligada ao negócio e ser uma área de suporte, ela não pode ser mais um blocker. Também foi um outro tema colocado. Veja que inovar, para cada um das atuações dos segmentos, ele tem as mesmas preocupações. A palavra risco, ela foi compartilhada aqui pelo menos umas 2, 3 vezes também. Esse é o papel dos gestores, esse é o papel que nós temos visto cada vez mais as empresas, cada vez mais buscando, né? Um aspecto que está em comum, que eu digo, é assim, a explosão dos dados, de fato. A gente vive numa capacidade absurda de geração de informação. Dados aí que vêm de institutos como IDC, Forrester, Gartner, mostra que a gente está cada vez mais gerando informação. Qualquer reunião vai gerar muito conteúdo para que seja tomada uma ação, uma atividade X, Y, Z, seja lá qual for a área de negócio. A infraestrutura que está por trás disso, ela mudou. Se eu falar que eu preciso consumir um novo serviço de CRM, consequentemente, muitas áreas, muitos departamentos vão na internet, buscam por um serviço na nuvem, coloca o cartão de crédito e faz o consumo desse serviço. A forma de se proteger, ela deve ser modificada também. A superfície de ataque, ela aumentou absurdamente. Diariamente, nós temos visto cada vez mais as mídias, no jornal, empresa A, B, C ou D, sofrendo ataques ou vazamentos de informação, seja por não estarem adequadas aos atendimentos das inovações que são exigidas, né? O tempo de inovação ele é muito mais rápido, ou ao mesmo tempo por falha de configuração, indiscutivelmente. Um outro aspecto é que a gente está vivendo um mundo dinâmico, super dinâmico. O tamanho de um mercado de infraestrutura hoje, quando você fala muito desse conceito de cloud, é bastante polêmico, mas é muito mais fácil você ter um poder computacional contratando também via cartão de crédito que dentro das corporações. Então, todo mundo está inovando e o ferramental para isso ele está aí, só que os dados estão ali. E a questão da responsabilidade compartilhada? O gestor ou parte integrante desse processo, quem está inovando, precisa saber que segurança tem que estar desde o início, ela não pode chegar lá na frente, porque senão ele vai ser barrado, segurança está ganhando cada vez mais força, é isso que nós temos visto, né? Justamente por essas questões que você bem colocou também, Márcio, a questão das regulamentações, compliance, só vão aumentar. A gente está falando aqui de LGPD, efetivamente entrando em vigor essa semana, mas a gente vê todas as empresas, além de se adequar, a gente vê órgãos regulamentadores, a gente vê outros países se movimentando de uma maneira muito mais rápida agora, depois de GDPR, CCPA nos Estados Unidos, LGPD Brasil, ou órgãos como financeiro, que já tem Banco Central, ou PCI, que já regulamenta também situações. Então, indiscutivelmente, o cenário ele é bastante complexo, tá? Os dados são o ponto de atenção. Então, assim, inovar precisa ter todos estes aliados, né? E cada segmento tem as suas, eu diria, peculiaridades, né? Um tema muito latente, eu diria, hoje, assim, a gente fala muito dos desafios da indústria. A gente tem o desafio em termos de redes
de infraestrutura, de TI mesmo, tecnologia da informação, mas também as redes operativas. Olha só o cenário que nós vivenciamos atualmente. Se você tem um cliente, ou se uma infraestrutura ela sofre um ataque, ela pode ter sim esses vazamentos dos dados, prejudicar do ponto de vista de qual é a reputação que essa empresa vai ter, ou de repente ela vai ser influenciada numa bolsa de valores. Agora, pensando no aspecto de redes operativas, olha só a criticidade que se eventualmente nesse processo de transformação digital, porém sem ter a segurança adequada, se eventualmente uma válvula que era manual, eventualmente hoje sendo digital, ele sofre um ataque. Consequentemente, assim, não é um incidente, mas é um acidente que começa a acontecer. Então, essa convergência de tecnologias, ela está acontecendo, as ameaças, elas estão muito latentes, o aumento de dispositivos, né, a questão da internet de todas as coisas, o 5G chegando, tudo isso é o quê? Tudo isso são facilitadores, são ferramentais que podem disponibilizar e fazer com que as empresas possam inovar cada vez mais, mas se não tiver um respaldo por trás, uma forma de você conseguir chegar do outro lado ou começar certo com as suas políticas, com o processo, tendo visibilidade de tudo aquilo que acontece, fica muito difícil de dar um passo adiante. Então, o que nós temos visto muito e apoiado os clientes nessa jornada de adoção a serviços de segurança, onde, sob o ponto de vista cultural, esse é outro ponto que foi colocado aqui também, as novas gerações, elas não podem mais chegar numa empresa e simplesmente ter lá, é bloqueado. Normalmente o pessoal de segurança, né, nas grandes corporações, em todas as corporações, são chamados, o cara é chato, é o guardinha da empresa, não pode fazer nada. Não, isso mudou. Culturalmente falando, isso mudou também. Então, a abordagem da Netscope, ela vem muito mais num viés contextualizado, sabe? Contextualizado em que sentido? Eu vou trazer um pouco de humanização também na política de acesso, na política de controle. Se eu sei que é uma pessoa de um departamento X enviando informações sensíveis para um parceiro tecnológico, eu posso dar uma condição melhor de compartilhamento de informação. Mas se de repente alguma atividade maliciosa, ainda mais no momento que vivenciamos, cada um na sua casa, cada um fazendo as suas atividades, fica muito complexo, né? Então, por esse caminho, a gente segue muito nessa abordagem de ter um escopo, uma abordagem de apoiar no quê? Nessa jornada da visibilidade, de controles e da questão de criações de políticas contextualizadas, né, que tendem ao quê? A apoiar o negócio bem no ato no qual está sendo feita a criação, né, esses pensamentos, a questão da inovação. Então, uma abordagem Perfeito. Que a gente tende a seguir. Fantástico. Eu aprendi para burro aqui e eu espero que vocês que estão aí nos assistindo também estejam aprendendo bastante sobre a questão da inovação. Tem um ponto aqui que eu quero perguntar aí a vocês, em geral, vamos ver quem quiser responder, é o seguinte: muito se fala de inovação e tem muitas empresas agora batendo no peito, criando laboratórios de inovação, falando que são inovadoras e tal. Na opinião de vocês acham que as empresas já estão num grau de maturidade e realmente estão levando a inovação a sério? Alguém quer responder? Vai lá, Leandro. Eu acho que depende. Eu acho que depende da empresa, depende do momento e depende do objetivo dela. Tá? Inovar por obrigação, porque está na moda, porque está todo mundo falando na palavra, etc. e tal, não faz sentido. Tem que estar muito claro qual é o objetivo que a empresa quer chegar, né? Em quanto tempo ela tem que chegar, e aí vem o desafio. Esse desafio é a própria inovação, é o salto que tem que ser dado. Você imagina, por exemplo, o Kennedy virar e falar que até o final da década o americano ia pisar na Lua, né? A quantidade de gente que falou assim, cara, por que esse cara falou isso? Tipo, e agora? Que problemão que eu tenho, né? Tenho que me mexer, né? E isso causou inovação, né? Mas a inovação vem da necessidade de inovar, né? O objetivo estava claro, o homem tinha que chegar na Lua, né? Então as coisas iam ter que mudar para isso acontecer. Então, o que eu acho que ter um setor de inovação, um comitê de inovação, para ficar trazendo novidades que não estão atreladas a um objetivo maior da organização,
de fato me parece uma coisa sem sentido. Porém, quando esse objetivo está claro, né? Então, quando a gente vai chegar na Lua até o final da década, aí eu acho que a inovação tem um papel fundamental para conseguir atingir esse objetivo maior. Ok. Ana? Sim. Tem uma coisa que eu acho que é interessante de observar, que a inovação ela é resultante de uma cultura, ela emerge de uma cultura dentro da empresa. Então, de novo, né, não dá para definir de cima para baixo. Falar, agora a gente tem que inovar, vamos fazer inovação e é hora de inovar. E joga essa definição lá para as equipes e o pessoal precisa se virar, mas não existe sequer um ambiente dentro da própria empresa que seja acolhedor do processo de inovação. Então, ainda que tenha um ou outro lá que queira fazer inovação, se o ambiente coletivo não é facilitador vai morrer. Porque inovação necessariamente trabalha com criatividade, com acertos e erros. E muito mais erros do que acertos, porque se é inovação é uma coisa nova. Se é novo, ninguém sabe ainda, né? Você não é uma formulinha que você vai reproduzir, você não vai copiar de alguém, que aí já também não é inovação. Você está buscando algo diferente, algo novo. Então vai precisar haver espaço para errar, para fazer tentativas, para fazer experimentos, para fazer protótipos. Tudo isso exige que a organização tenha ambiente para isso. E então tem alguns passos para se realizar, né? E não se confundir ser inovador com usar ferramentas de ponta. Porque às vezes a empresa também pensa assim, né? Eu vou inovar, então vou colocar aqui para funcionar um CRM X, um software tal, e daqui para frente agora a gente faz atendimento por boot, e não é isso. Exato. Esse é um inovar não é ferramenta, né? Esse é um ponto importante. Eu tive um cliente, né, que ele falou, não, a gente foi para uma feira na Europa, viu que todas as empresas top estão usando isso, eu vou trazer para cá. Falou, bom, então, se todas as empresas já estão usando, já não é tão inovador. Pode ter sido em algum momento, mas já não é tanto. Mas o que me chamou mais a atenção foi numa época que ele era uma empresa logística, que tinha uma câmara fria enorme, porque fazia transporte de remédios e tal. E ele falou, não, e a gente aqui a grande inovação é que a gente vai trazer um equipamento automático para controlar a temperatura do nosso warehouse, porque antes a gente fazia isso manual. Eu falei, cara, legal, isso é importante, é necessário para o teu negócio, mas inovação, o que se diz inovação, você está usando tecnologia para resolver um problema, ok, isso é bom, mas não chama isso de inovação, né? O que eu tenho visto muito são empresas que criam áreas de inovação e a pessoa sabe até de inovação, mas ela não é capaz de criar essa cultura na empresa porque ela não sabe de gente, de pessoas, não tem as ferramentas. Isso que a gente comentou, que a gente faz, que nós fazemos aqui em conjunto, que é levar essa cultura e criar essa cultura primeiro nas empresas, essas pessoas às vezes não têm ou o conhecimento para fazer ou até o empoderamento para fazer, né? Porque ela depende de 2, 3, 4 níveis até chegar o seu da empresa. Então, muito difícil que isso avance de uma forma adequada e que consiga gerar resultados. Porque aqui um outro ponto que eu gostaria de trazer para a gente, a inovação tem 2 premissas fundamentais. E eu quero conversar com você sobre isso. Primeiro, inovação tem que gerar resultados. Não é imediato, não é amanhã, não é depois da manhã, às vezes é um processo longo, como a Ana falou, tem que admitir erros, tem que admitir tropeços pelo meio do caminho, mas tem que fazer sentido para o objetivo. Tanto é que tem algumas empresas que estão criando áreas que é estratégia e inovação, estão juntas, porque a inovação tem que estar totalmente alinhada com a estratégia do negócio e tem que gerar resultados de negócio.
inovar para fazer coisas que não trazem nenhum resultado não faz nenhum sentido. Esse é o primeiro ponto. E segundo, tem que trazer resultado não só para a empresa. Desde o ponto de vista da tecnomanização, isso é uma coisa nossa. Desde o ponto de vista da tecnomanização, tem que trazer resultados para o todo. Para mim, para os colaboradores, para a sociedade, para o meio ambiente. A gente tem que olhar de uma forma mais ampla, mais sistêmica. Porque se fizer sentido só para mim e não fizer para ninguém mais, também não é legal. Tem vida curta, porque aí já não é uma questão de inovação, é uma questão de perfil de empresa que está morrendo com as iniciativas de ESG, então você tem que olhar mais amplo, né? Então, essa questão da inovação gerar resultados, vocês têm visto aí pelas empresas que existe essa preocupação, e eu não estou falando, como a Ana falou, de usar tecnologia de ponta ou fazer transformação digital. Inovação que traga resultados. Vocês estão vendo que as empresas estão preocupadas com isso? Alguém tem visto por aí? Posso falar? Sim. Eu entendo que sim, sem dúvidas. É uma preocupação, ela é latente. Até costumamos, não digo dividir, né, perfil de cliente, mas fica fácil até de ter uma certa separação. O perfil dos nossos clientes são aqueles, os fintechs, digitals, os mais inovadores, e tem os tradicionais que estão seguindo para uma inovação, fazendo o quê? Áreas dissidentes. Eles viram que essas empresas, elas estão buscando, elas estão tendo resultados, trazendo ideias muito legais, trazendo conceitos inovadores, né? O próprio conceito do gig economy, o gig worker, ou seja, aquele conceito de se usar uma plataforma a favor o benefício ao que? A sociedade, a economia, de alguma forma, ou o meio ambiente, ou situações como essa. Então, eu entendo que sim, as empresas maiores, mais conservadoras, elas estão abrindo, não digo abrindo mão, porque isso não tem como, por enquanto, mas elas estão abrindo um espaço, não vou abrir mão do legado, isso não tem como, mas abrindo um espaço para que as áreas internas, elas possam tentar trazer esse mesmo dinamismo que já existe para as empresas mais novas, as startups. Então, essas empresas da indústria, ou até as grandes financeiras, elas estão dando uma oportunidade para quem está vendo sim que estão trazendo resultados. Perfeito. E já, eu agradeço muito a colaboração de vocês, a participação de vocês, enriqueceu muito o nosso bate-papo. Eu espero que todo o pessoal que tenha assistido, que vão assistir isso, a gente vai compartilhar aí. Vocês estão também transmitindo pelos perfis e redes de vocês. Foi sensacional. E, como vocês podem imaginar, e eu já volto com vocês para vocês se despedirem, como vocês podem imaginar, essa equipe não está reunida de alguma forma, assim, foi coincidência que se encontraram, não. Foram perfeitamente escolhidos porque vocês perceberam que no final se complementam, a gente se complementa para poder levar isso às empresas, essa questão da inovação e de transformação organizacional. Tem um ponto adicional que a gente olha depois de olhar aqueles pontos que já foram tratados aqui, a gente olha a agilidade da empresa, a flexibilização e a horizontalização da empresa, porque não dá para uma empresa inovar sendo lenta. Errar lentamente é muito caro. Não dá mais, tem que ser rápido. Errei, corrijo, faço de novo, altero, etc. Depois a gente trabalha também a questão de ecossistema de cocriação, co-desenvolvimento com parceiros, com clientes, e aí a gente entra na parte de inovação aberta, que é super importante ter visões de fora da empresa. Por quê? Talvez o funcionário de um hotel não criasse o Airbnb. Né? Ele pode até conhecer do setor, vir do setor, e a maioria das inovações vem de pessoas do setor, mas ele sendo funcionário ou um taxista, trabalhando o dia a dia, falou assim, vou criar o Uber. É difícil, porque é como dar um tiro no pé. O nosso cérebro não está preparado para isso, para matar o meu ganha-pão para criar outro. Outra coisa é que eu esteja fora, mas embora já não estou em uma empresa. Então, os teus colaboradores vão criar? Sim. Vão ajudar no processo? Sim. É super importante engajá-los, é necessário engajá-los. Mas é importante também ter visão de fora, porque, de repente, vem coisas que você, pelo dia a dia, pela pressão, pelos processos, pelos procedimentos, pela hierarquia, não foi capaz de ver. E
Nós temos um exemplo de inovação aberta que nós mesmos aplicamos em nossa websérie. A websérie Inovação Tecnohumanista é uma jornada de inovação aberta, onde a gente convida grandes empresas a nos trazerem um desafio de negócio, nós desenhamos uma solução e apresentamos. Com essa equipe, com essa grande equipe que está aqui, que a gente desenha as soluções e apresenta para as empresas, né? Então, isso nada mais é do que um processo de inovação aberta que faz com que as empresas falem, puxa vida, o último case, que foi a Moldura Minuto, o CEO e o fundador disse, cara, eu não sei se eu conseguiria chegar aonde vocês chegaram, e se eu chegasse na solução que vocês apresentaram, eu não sei quanto tempo eu demoraria. E vocês, em 3 semanas, me apresentaram uma coisa que foi sensacional. Está encantado. Essa é a grande vantagem de unir mentes tão brilhantes. Pessoal, super obrigado. Eu já vou finalizar aqui, mas eu quero que vocês se despeçam. Se tem alguma mensagem, manda um beijo, como era, faziam na Xuxa, um beijo para meu pai, minha mãe, para você, Xuxa. No meu caso, eu não sou como a Xuxa, mas podem aí se despedir. Eu mando um beijo para todo mundo e muito desejo de que todos nós desenvolvamos as nossas mentalidades de crescimento para a gente aproveitar as inúmeras oportunidades que estão aí abertas, né, no mundo, esperando grandes cérebros e pessoas dispostas, né, com atitude e com abertura para fazer as coisas acontecerem. Ótimo, excelente mensagem. Leandro? Queria agradecer a todos vocês aí, foi muito legal o bate-papo, ouvir todo mundo falando aí dos seus pontos de vista. É sempre um grande prazer encontrar com vocês para bater esses papos. E aí eu tô achando o máximo agora a gente está abrindo esses papos tão interessantes que a gente tem privadamente, aí para o pessoal do LinkedIn poder acompanhar também. Tomara que esse seja o primeiro de muitos encontros nossos por aqui. Sem dúvida vai ser o primeiro de muitos. Rafa. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade, né? Poder fazer parte aí desse bate-papo e estamos aí, né? Nessa jornada aí de transformação e inovação. O Rafa, nosso mineirinho, né? Que está lá em Minas. E aí, Thiago e Carlito? Bem, queria agradecer também aí pela participação, acho que foi bem legal. E reforçar um ponto que o Thiago colocou também, né? O nosso CEO na Netscope, ele costuma dizer que o dado é o novo petróleo, né? E com certeza o dado, ele suporta todo esse processo de inovação, porque ele traz informação que a empresa precisa, muitas vezes, para inovar, né? E aí a gente não pode esquecer de proteger adequadamente esses dados, né? Lembrar que qualquer vazamento pode representar um prejuízo, pode impactar diretamente em todo esse processo de inovação. Excelente, muito obrigado a todos. Acho que é isso, essa jornada é uma inovação e com segurança, né? Agradeço a oportunidade de compartilhar ideias com vocês, fico à disposição das próximas. Obrigado, Márcio, e a organização de todos aí. Boa tarde a todos. Valeu, obrigado. E para vocês fica a mensagem: inovação é uma cultura e criatividade é um processo, não depende ali de um iluminado e tal. E tudo isso tem que ser feito com muito conhecimento, com um modelo muito sólido por trás, porque senão a probabilidade de que seja só uma buzzword, só uma modinha dentro da empresa e não gera resultados e começa a abrir, fechar, cria, fecha e tal, é muito alta. Isso precisa ser feito de uma maneira bem sólida e a gente pode te ajudar. Se você ficou curioso em conhecer a nossa websérie, a gente vai deixar em algum lugar aqui embaixo para você conhecer nas nossas redes sociais, no próprio perfil da BNSK ou de todos os nossos colaboradores que participaram da live. Você tem ali informação sobre a nossa websérie, onde você pode ver os episódios e toda a jornada, desde que a empresa nos passa um desafio até quando a gente apresenta a solução. Normalmente cada episódio tem 10, 11, até 12 capítulos, dependendo do tipo de desafio que nos é passado, tá? Então, vale muito a pena assistir, a gente aprende muito, eu aprendo muito em cada episódio, eu conheço negócios diferentes,
necessidades de negócios, desafios de negócios diferentes e buscamos a solução com esse squad multidisciplinar, a forma de resolver. Então, isso também ajuda vocês a entenderem processos de inovação e como a gente resolve esses processos na Tecnomanização. Foi muito legal ter essa primeira live com esses convidados de honra e agora vamos trazer com mais frequência e se conseguirmos, se nos autorizar a empresa, no próximo episódio da websérie, nos primeiros capítulos, inclusive na gravação, a gente vai tentar transmitir ao vivo para vocês, e senão a gente vai trazer outros bate-papos que com certeza serão enriquecedores, e compartilhar informação é o ato mais generoso que a gente pode ter para o nosso crescimento e desenvolvimento. Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima. Nepo, transformamos ideias em soluções tecnológicas. Software mental, um novo cenário exige pensar diferente. RCE Digital, conectando pessoas com inovação e tecnologia. Netscope, líder em SaaS. Este programa é uma idealização e produção BNSK.